Na pitoresca região de Trás-os-Montes, situada no norte de Portugal, encontra-se a encantadora vila de Mursa. Aqui, entre as majestosas montanhas e vales verdejantes, uma história fascinante aguarda por ser contada. Iremos mergulhar nas profundezas do tempo e das lendas que envolvem Mursa, explorando os mistérios do passado e a beleza do presente. Viajamos até o imponente Castelo dos Mouros, também conhecido como Castro das Curvas do Cadaval. É um antigo povoado fortificado que conta parte da história deste território durante o Império Romano, cuja capital já seria Constantinopla. Porém, trata-se de populações indígenas, conhecidos como galaicos, que, antes da ocupação romana, já se organizariam politicamente em povoados autónomos, ligados entre si por pactos de solidariedade e alianças. O majestoso povoado fortificado foi descoberto verdadeiramente após o incêndio devastador na região em 1998. Desperta um profundo interesse arqueológico e histórico. Situado numa área de beleza natural, este sítio revela uma complexa rede de estruturas urbanas e defensivas, incluindo uma acrópole e diversas plataformas com vestígios claros de habitação de atividades humanas. Este local passou a ser também popular entre os seus habitantes locais, devido à enorme quantidade de moedas da época romana em bronze. Vários aldeões reuniam-se ao fim de semana para coletar as tão faladas moedas, de uma época muito específica e distante, a época do filho imperador romano Constantino do século IV, o Constâncio II. Foi há 55 anos. Eu também ia, que eu gostava de ir. Eu sabia que tinha a febre também, já cá estava o bichinho das moedas. Nós cavávamos, era só cavar e apareciam as moedas, pá. E em bom estado. O fim de semana também já íamos vender. Eu e o meu primo íamos vender e tal, e já das escudos, conforme. Estas eram retiradas do solo e vendidas a colecionadores desde tenra idade. Atualmente encontram-se no Museu de Arqueologia e Numismática em Vila Real. Apesar da forte presença romana nesta área, o castelo nem sempre foi um espaço pertencente ao Império. Vários povoados ocuparam este espaço ao longo dos tempos. Porque já percebemos que os vestígios vão desde a pré-história, pelo menos desde 3000 a.C. até à atualidade, porque se vem à superfície. O Cadaval é um ponto icónico do património histórico-arqueológico do concelho de Mursa, juntamente com o Crasto de Palheiros. O presidente da autarquia, Mário Artur Lopes, lança uma missão ambiciosa: desvendar os segredos enterrados nas antigas ruínas que testemunham milhares de anos de história. Com os 800 anos do foral atribuído a chegar a Mursa, uma equipa de arqueólogos junta-se para uma jornada épica de descoberta e redescoberta do seu passado. Enquanto a cidade se prepara para celebrar o seu rico legado histórico, a equipa de arqueólogos, com o financiamento da Fundação La Caixa BPI e estudantes voluntários da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, liderada por Maria de Jesus Sanches, Miguel Almeida e Mónica Corga, mergulha nas entranhas do passado. O município de Mursa sempre a mim particularmente, nos pediu. Eles traduziam numa frase muito simples que era: escave-nos o Castro do Cadaval. E eu, que não sou especialista do período da ocupação do Castelo dos Mouros do Cadaval, sempre disse que não me sentia capaz e, portanto, não tinha meios, etc. E que um dia talvez viesse a fazê-lo com o apoio de outros colegas meus, como acontece agora. O estudo deste sítio, que é o Castelo dos Mouros do Cadaval, vem na continuidade de outros estudos anteriores que procuram entender, do ponto de vista científico, procuram entender o passado de Mursa, digamos, desde a pré-história até à época contemporânea. Ele não era conhecido, não é? Ele não é conhecido na bibliografia, ele não é conhecido no meio científico. Não é conhecido porque nunca se fez lá investigação. E o Castelo dos Mouros de Cadaval faz parte desse elemento identitário. Isto é o que Mursa nos pede. E, claro, pede-nos uma narrativa genuína. O que é que isto quer dizer? Que nós não vamos inventar histórias. Somos investigadores
que estudamos o passado por processos muito particulares, que é os da arqueologia, e, portanto, nós vamos criar uma narrativa genuína, verdadeira, a partir dos dados da escavação. Esta campanha de escavações, portanto, a que nós chamamos sondagens de diagnóstico, é para avaliar até que ponto existem, digamos, camadas de terra intactas que nos deem informações fidedignas, por um lado. E, por outro, delimitar a área onde aparecem vestígios. E, portanto, nós vamos ter que classificar, portanto, primeiro delimitá-lo, o sítio, classificar a área, criar uma área de proteção para o estudarmos nós em parte e daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, alguém pode vir aqui e continuar a estudar através de outros métodos. Para este projeto, que irá ocorrer ao longo de 2 semanas, terá a participação de 13 alunos voluntários, sendo esta uma investigação arqueológica que será um verdadeiro desafio para estes jovens. Pois, para além da escavação estar no seu processo inicial, é também a primeira para muitos deles. Estou aqui como estudante da licenciatura de Arqueologia da Universidade do Porto. Sou do primeiro ano da licenciatura em Arqueologia e este ano estou pela primeira vez a participar aqui nas escavações arqueológicas do Castelo dos Mouros do Cadaval. Surgiu esta oportunidade de vir cá escavar e, como alunos de primeiro ano, é bastante importante começar cedo já a ter experiência no campo, também para interiorizar melhor a matéria dada em salas de aula. Esta é a primeira vez que eu estou numa escavação e é sempre uma boa experiência. Era uma coisa que eu sempre quis fazer, nunca tinha tido a oportunidade antes, então foi por essa razão que eu vim. Faço arqueologia na FLUP e, como todos os meus colegas da equipe, viemos essa escavação como voluntários e a pedido da professora Maria. Gosto muito de arqueologia, por isso que eu estou aqui também. Fui convidada pela professora Maria Jesus Sanches para a escavação e claro que eu aceitei. Estamos aqui como estudantes, estamos a fazer voluntariado, que é assim que o nosso curso funciona. Nós fazemos as aulas todas, fazemos as cadeiras e depois temos que fazer voluntariado em escavações para ter certo número de dias que contam para o nosso currículo durante o curso. Esta não é apenas uma expedição científica, é uma busca pela identidade perdida de uma comunidade ao longo dos séculos. O objetivo principal é traçar os limites exteriores e perceber como é que esta área foi sistematicamente ocupada ao longo do tempo, de modo a propor a classificação e proteção legal da área. A preservação e estudo conduzirá à sua valorização histórica. Uma vez classificada, a mesma pode ser preservada e valorizada contra a desolação de natureza humana. Os alunos voluntários e os arqueólogos chegam finalmente ao Castelo dos Mouros, onde aguardam um grande desafio, embarcando na jornada de desvendar os segredos do passado. Depois do grupo estar finalmente completo, os arqueólogos e os voluntários escolhem as ferramentas e transportam cuidadosamente o equipamento para a tarefa à frente. Enquanto transportam o equipamento pelo terreno, todos fazem um pequeno reconhecimento do local, observando a topografia e os pontos de interesse que encontrarão ao longo do caminho. Na primeira etapa da jornada, a equipa enfrenta o desafio de limpar a área e a muralha frontal, removendo todos os vestígios de vegetação seca que escondem o solo. Por outras palavras, a disponibilização do terreno pronto a ser explorado e redescoberto pela arqueologia. Porém, a manhã começou mais cedo para os sapadores florestais, que começaram a remoção da vegetação em maior intensidade. Num ritmo constante, os arqueólogos e sapadores trabalham em conjunto, cortando galhos e removendo folhas. Cada movimento é coreografado e em perfeita harmonia, enquanto o terreno vai sendo revelado lentamente sobre os seus esforços. A equipa procede também à limpeza da muralha frontal de forma a prepará-la e a estudá-la melhor num processo mais tarde. Por agora, com o lixo e a biomassa junto em um só monte, os sapadores organizam uma queima controlada, eliminando assim todos os vestígios de vegetação seca que obscurecem o terreno. Os membros da equipa organizam-se em torno do local de escavação da primeira sondagem, carregando fitas métricas e estacas, examinando cuidadosamente o terreno e identificando os pontos-chave para o alinhamento das quadrículas. Com o equipamento preparado, o terreno reconhecido e limpo,
a equipa prepara-se para delinear a zona de escavação na Acrópole, utilizando um método antigo e confiável, Teorema de Pitágoras. Esta fase procedeu-se com o objetivo de criar linhas iniciais para a elaboração das quadrículas. Quadrículas estas que são indispensáveis para o desenvolvimento da investigação. A parte fundamental e importante da escavação é o início, né? O início, como que a gente vai definir a área que nós vamos escavar. Vamos lá e a professora queria marcar as quadrículas e então pegámos no material todo, que é as cavilhas, a fita métrica, o fio, e começámos a marcar as quadrículas de forma fizemos os 2 metros por cada lado, que as quadrículas são 2 por 2 metros de lado, e então começámos a marcar as quadrículas no sítio onde eles tinham feito as sondagens com georradar. Chegámos lá, pusemos a cavilha num sítio onde era suposto e depois medimos 2 metros para o lado, pusemos a fita métrica entre os 2 lados e utilizámos o Teorema de Pitágoras para fazer a diagonal, para ter a certeza que tudo batia certo, os 2 metros em todo o lado. Usámos a medida 2,83 para medir a diagonal e fomos medindo o resto das quadrículas assim. Serve basicamente para ter a certeza que todos os lados da quadrícula até a diagonal fica com 2 metros cada um. As quadrículas estão organizadas e indexadas de acordo com a notação de célula, o que permite aos arqueólogos delinear com precisão a zona de capagem e a realizar escavações dentro dos limites estabelecidos por estas células. A escavação tem de ter uma quadrícula baseada no sistema cartesiano, pois cada achado tem de ser referenciado a essa quadrícula. Caso contrário, não se saberia relacionar espacialmente uns achados com os outros. Antes de começar a decapagem do terreno, a equipa certifica-se que a área está limpa de qualquer obstáculo que possa interferir com a escavação. Bem, o processo passa por começar a limpar a quadrícula, porque normalmente, como com chuva, tudo, com o tempo todo, o sítio onde se vai escavar fica com muito musgo, com muita manta morta, e para realmente escavar as camadas que necessitamos temos que tirar a manta morta da parte de cima, limpar as pedras, tudo o que esteja por cima, musgo, ervas daninhas, tudo, tem que ser retirado para podermos escavar direito. Chegamos agora a uma fase que exige da equipa uma maior concentração e esforço, conhecida como a decapagem. A decapagem do terreno é um passo crucial, permitindo que a equipa aceda a camadas mais profundas do solo, onde segredos antigos podem ser encontrados. Este processo desgastante é feito célula a célula dentro da quadrícula, removendo a primeira camada de terra de cada uma com picaretas, pás e enxadas. Apesar que a primeira camada de terra seja a menos impressionante, esta também contém alguns vestígios das diferentes épocas. Conseguimos encontrar cerâmica da Idade do Ferro, indicando a presença de povoados indígenas, e telha romana, que indica a subsequente chegada das legiões romanas. A decapagem em que nós começamos a conseguir perceber o que é que vamos começar a encontrar ali, a fase de definição do corte em que começamos a limitar mais corretamente toda a área que vamos estar a trabalhar. Por isso acredito que todos esses processos, até aqueles que parecem mais pequenos ou talvez desinteressantes aos olhos de pessoas de fora, todos esses processos nos levam a conhecer um sítio e levam-nos a conhecer a história desse mesmo sítio. Com a primeira área preparada e a determinação renovada, a equipa divide-se em 2 grupos, começando uma segunda sondagem numa parte inferior do Castelo dos Mouros. Planeia o segundo delineamento de quadrículas, utilizando um método diferente, mas com a mesma fundamentalidade, o método de 2,83. O grupo vai removendo assim cuidadosamente a terra arável superficial, revelando as suas camadas ocultas, continuando assim a escavação em ambas as sondagens, ao mesmo tempo procedendo à limpeza das muralhas inferiores. O processo de limpeza das muralhas foi à base do colherinho, que é uma pequena espátula, e da vassoura. Nós estávamos a tirar grande parte da manta morta que era soprada para lá através dos ventos e do decorrer dos tempos que com a ajuda das chuvas fosse escorrendo para baixo do monte e fosse parando à parte onde nós estávamos. E pronto, nós estávamos lá, tínhamos de tirar a maior parte, não era preciso tirar na totalidade, porque a partir do momento em que a máquina apanhasse um pedaço de pedra conseguiria
digitalizar todo o resto e criar uma imagem digital do resto da pedra para criar a muralha num formato digital. Ao atingirem uma camada mais profunda de terra, emerge uma leve clareza da história. Aqui a terra é mais clara, sinal que estamos mais longe do presente. Nesta fase, o cuidado na escavação à procura de artefactos escondidos é maior. As rochas destas camadas são delineadas e toda a terra removida neste ponto passa pelo crivo. Eis o crivo, uma ferramenta indispensável no arsenal de qualquer arqueólogo. Como uma peneira, separa a terra dos materiais sólidos e assim revelando tesouros perdidos por séculos. Também, os sedimentos e os baldes de terra no crivo têm de ser identificados de qual quadrícula provém, para os juntar aos achados que apareceram na decapagem da mesma. Então toda a terra recolhida, ela é levada num balde para um crivo e você coloca lá a terra, então começa a crivar. Então fica tudo ali para recolha que não foi visto anteriormente. À medida que ambos os grupos vão encontrando artefactos em ambas as sondagens, estes passam por um processo de identificação muito minucioso. Os artefactos são cuidadosamente documentados, coletados, etiquetados e embalados juntamente com a terra da mesma quadrícula onde foram achados. Eles são, então, registados num inventário detalhado antes de serem armazenados em condições controladas de temperatura e umidade no laboratório. Um dos artefactos que trouxe mais emoção foi sem dúvida a ponta de ferro. Esta ponta de ferro pode ser proveniente de uma seta ou ponta de lança romana. A equipa também encontrou algumas das tão famosas moedas de bronze. Moedas essas tão cobiçadas antigamente pelos aldeões. As muralhas do castelo, há muito tempo escondidas pela natureza, são limpas novamente para ficarem num estado imaculado, prontas para mostrarem as suas características originais e para serem consolidadas nas zonas de derrocada para a recolha e reconhecimento em fotografias tridimensionais. O mesmo é feito nas quadrículas com uma precisão quase cirúrgica e com um medidor auxiliar. Deste modo, podemos capturar em imagem o registro das dimensões das quadrículas criadas pela equipa de arqueologia. Ao fim das 2 semanas de investigação arqueológica, o trabalho da equipa no terreno acabou um dia mais cedo, devido às condições climatéricas. Porém, a investigação arqueológica estava longe de acabar, pois seguia-se um dos processos mais delicados desta jornada, a limpeza do material. Uma vez registados e indexados, os materiais são transportados para um laboratório. Aqui a história começa a ser revelada sob os próprios olhos atentos da equipa, revelando gravuras, detalhes, marcações e estilos artísticos da época. A equipa limpa os artefactos cuidadosamente com água corrente para remover as sujidades, usando luvas próprias para limpar melhor as ranhuras e tentando não deformar ou estragar o material. Aqui alguns artefactos começam a mostrar as suas verdadeiras formas e padrões, podendo ser assim estudados e identificados com mais detalhe, tentando perceber assim a que época que realmente pertencem. À medida que o sol se põe sobre as montanhas de Trás-os-Montes, deixamos Mursa e o Castelo dos Mouros com um profundo apreço pela sua história e beleza. Enquanto revelam as antigas muralhas e plataformas, os arqueólogos desvendaram camadas de história que remontam à ocupação romana, além e a outras bem mais antigas. Entre os destroços, encontram-se vestígios de um povoado pré-romano complexo, revelando os primeiros sinais de vida humana no local. Mas a verdadeira descoberta está na jornada emocional de quem vive na vila hoje, conectando-se com as suas raízes ancestrais. À medida que as escavações continuam, a vila de Mursa transforma-se em mais um cenário arqueológico. Torna-se um símbolo de resiliência e continuidade. Os moradores locais unem-se em torno do seu património compartilhado, enquanto os arqueólogos e estudantes desvendam os segredos enterrados. Apesar do esquecimento fazer parte do modo de ser humano, que esta jornada sirva como homenagem à vila e à sua gente. As origens perdidas do Cadaval,
Descobertas nesta jornada lembram-nos a importância de compreender o passado para se construir o futuro, como convite para explorarem esta terra de lendas e maravilhas por si mesmos. Apreciei neste trabalho 3 coisas. A primeira é de que Mursa continua a ser o concelho que eu conhecia há muitos anos, em termos de boa hospitalidade. São pessoas cordatas e hospitaleiras, como eram nos anos 90. A segunda é de que esta geração de estudantes que aqui estão são muito especiais, na medida em que são muito solidários, que é algo que os últimos estudantes têm sido menos. Estamos num mundo em que as pessoas são mais individualistas e esta equipa é muito solidária. Portanto, os meus aspectos até são mais humanos. São absolutamente iniciados. A maior parte deles nunca tinha trabalhado em nenhuma escavação arqueológica. Portanto, em termos de arqueologia, achei aquilo que mais apreciei foi ver-me a mim, com esta idade, entusiasmada com um período que sempre recusei estudar, que foi o período romano, porque eu sou pré-historiadora. Sempre fui pré-historiadora e percebi que também é muito importante perceber esta continuidade. É evidente que adorei encontrar materiais pré-históricos por debaixo das camadas romanas e perceber logo que havia aqui um povoado da época de um que há ali na Serra de Bornes, que é Fraga dos Corvos, portanto, datado de entre 1600 e 1200 a.C. Mas o que é certo é que isto mostra uma vontade muito forte das pessoas de Mursa de se ligarem a algo que é uma memória que vem de trás, porque as pessoas gostam de ter memória, não é só por ser importante, é porque a memória é importante. Daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, nós estamos cá, mas isso não importa. Nós temos este sentimento do historiador que liga o passado ao presente e que aguarda ao futuro e quer transmitir algo também ao futuro. Não só o que explora, chamamos-lhe assim, mas também uma reserva para os outros fazerem.